Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando hoje e sempre. Hoje, meus irmãos, é interessante o que aconteceu. Quando eu abri o Evangelho, eu fiz prece, Pedi a ajuda dos bons espíritos. Em nome de Jesus, pedi que eles me dessem, o amparo, que eu fosse a boca, a voz desses espíritos superiores que pudesse vir nos orientar. E o interessante, meus caros irmãos, é que saiu seguida, como eu quero dizer, desculpa, saiu para nós o mesmo título, O mesmo título dos estudos anterior, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família, o capítulo 14. O interessante, meus irmãos, é que saiu ali, na mesma página, para que a gente conseguisse levar adiante, o estudo. Porque tem muito mais coisa para falar e esse é um estudo muito grande. A gente fez um pedacinho só. Ele tem duas páginas e mais um tanto, quase meia. Então, saiu para nós, então, aqui, De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso de desgostos domésticos esmagados pela ingratidão dos seus. Uma pungente angústia é essa, mas que pode melhor nessa circunstância revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. Que mais consolador e mais encorajador esse pensamento que depende só de si e dos seus próprios esforços. Abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal, mas para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar para andar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar e esperais com paciência, porque entendeis que vos parecia monstruosidade na terra. São as feridas que nela recebeis, não vos parece mais do que arranhões. Neste golpe de vista, lançando sobre o conjunto de laços de família, aparece sob a sua verdadeira luz, não só os mais laços frágeis da matéria reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam e se depurando em lugar de se romperem pela reencarnação. Ai, que lindo, minhas irmãs, esse parágrafo, Vamos dizer que é o parágrafo mesmo. Que lindo, Mas seria mais lindo ainda se todos nós entendêssemos, meus irmãos, a importância da família na nossa vida, A gente fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. Não é a ingratidão dos filhos somente, mas a ingratidão dos filhos de Deus, Da criação de Deus, que fez tudo, Nos criou, nos
nos assistiu, colocou no mundo pergaminhos, colocou tudo que poderia, né, de ajudar, para ajudar o homem a crescer, o homem a evoluir, né? E o que aconteceu? Foram perdidos, né, pelo tempo, porque os primeiros religiosos pegavam esses ensinamentos com medo de ser uma coisa muito que poderia destruir, né, a religião que tinha no momento. Simplesmente colocou-as dentro de cavernas e fecharam, né, fecharam para sempre, para que o homem não descobrisse o verdadeiro, os verdadeiros ensinamentos de Deus. Só que o homem não sabe o tanto que o nosso Pai Criador é poderoso e que Ele faz as coisas, meus irmãos. E tem que ser daquela forma, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito, né? Mais do que perfeito. Não tem uma palavra aqui na terra para justificar uma palavra que já é tudo, né? A perfeição é tudo. Então, nosso Pai é a perfeição. E quando Ele faz uma coisa, meus irmãos, não há um homem na terra que desfaça aquilo que Ele fez. E Ele queria que seus filhos conhecessem, que entendessem. Então, por isso, Ele usou homens, né, de boa vontade e os inspirou para que eles pudessem trazer, né, a verdade, né? Então, muitos religiosos, meus irmãos, que compreendiam isso, trabalharam para poder fazer tudo da melhor maneira possível, auxiliando as viúvas, né, que eram espoliadas pelos religiosos da época. Então, passaram a ajudar, a amparar os mais fracos, os sofridos, os doentes, né? Meus irmãos, eu dormeci a perna aqui. Me desculpa, viu? Mas eu precisei. Desculpa. É porque eu tenho problema de coluna. Então, conforme o jeito que eu sento, adormece tudo. E dessa vez adormeceu para valer. Então, vocês me desculpem que não tive a intenção, tá, de atrapalhar. Deus é a espiritualidade que me perdoe. Mas, meus irmãos, então, o que acontece? Acontece que Deus, na sua bondade, na sua perfeição, Ele quer que as coisas deem-se do jeito que precisa ser, né? Para que o homem pudesse compreender todos os seus ensinamentos, né? Então, muitos religiosos, meus irmãos, que seguiram, que entenderam o poder da reencarnação, ele vem auxiliando seus irmãos desde então. Então, com a ajuda desses trabalhadores, né, da última hora, nós podemos chamar assim. Cada época, né, tem sua época, tem aqueles que ajudam, tem aqueles que desajudam, né? Então, esses espíritos, não me perdoem, meus irmãos, esses trabalhadores que estavam ali da última hora, que compreenderam a lição, então, começou a trabalhar e compreendi, então, trabalhar na seara de Jesus, né? Na seara do nosso Pai Criador, para que todos os homens pudessem receber o alimento espiritual. E esse alimento espiritual, meus irmãos, ainda perpetua até agora
nesse momento e vem nos ensinar, pai, mãe, que são doloridos pelos sofrimentos, né? Que não suporta mais, né? O sofrimento, porque sua família não é exatamente aquilo que queria, mas sim filhos complicados, cheios de problemas, que muitas vezes são rebeldes também, não aceitam a ajuda dos pais, e os pais pelejam então desde então seu nascimento. Oh, pais, oh, mãe, olha aqui o que fala o Evangelho. Preste bem atenção nessa leitura, nesse pedacinho de entendimento que o Evangelho vem trazer para nós. Oh, de todas as provas mais penosas são as que afetam o coração. Então, às vezes a gente trabalha muito, mas esquece de deixar o coração tomar conta, né, daquela situação. Então fala, ó, alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos esmagados pela ingratidão dos seus. Então, meus irmãos, para que serve a família? Para reunir ali espíritos em laço de sangue, para que eles se amem, se aprendem a amar. Pais, mães, muitas vezes esses filhos que vocês criaram, que esses filhos que nasceram de vocês, são exatamente aqueles filhos que vocês precisavam. Porque cada um de nós estamos aqui no mundo e temos a nossa prova, a nossa expiação. Muitas vezes a prova é dos pais, né? Que precisa suportar, passar por aquilo. Então, às vezes nós, pais, né? Falimos e falimos por quê? Porque os filhos não eram aquilo que nós queríamos. Então, muitos pais tiraram a mão, né? E deixaram esses filhos, então, seguirem do jeito que eram, sem nenhum tipo, assim, de educação moral. Porque os pais desistiram deles. Então, deixaram ir para o mundo, para que o mundo ensinasse. Mas e a sua prova, pai? Mãe, a sua prova, aquela que você precisa passar. Não importa se o seu filho seja rebelde não, ou não. Por quê? Porque você receberá a glória no céu. Ou seja, nós sabemos que não existe o céu, né, meus irmãos? O que existe são os espaços, né, aonde são encontradas as famílias depois que desencarnam. Então, muitas vezes, você pensa que não ajudou seu filho. E esse filho continuou rebelde, continuou. Às vezes, muitas vezes, esse filho que é rebelde na família, em casa, com os seus, lá fora são maravilhosos, são humildes, são educados. Mas dentro de casa era complicado. Por quê? Com o pai e com a mãe. Porque ele precisava, você precisava de passar por essa circunstância, porque de alguma forma, meus irmãos, em algum lugar, em alguma existência anterior, você também foi esse filho rebelde, você transformou a vida dos seus pais, vamos se dizer assim, no inferno, né? Com as suas desilusões, culpando eles, porque você não tinha
aquilo que precisava. Pensa nisso. Entrega a Deus e deixa que Deus, o Pai, o legítimo Pai, toma conta. Não importa se você não conseguiu fazer mudar os pensamentos dessa alma, desse espírito, não importa. Um dia ele também virá aprender, um dia ele voltará em uma existência futura e terá filhos como ele. Então ele vai lembrar que ele também precisava ter suportado, né? E ele não suportou. E a mesma coisa, meus caros irmãos, são os filhos, né? Nós falamos dos filhos em relação aos pais. Agora nós queremos dizer um pouquinho dos filhos também, porque muitas vezes, meus irmãos, os pais que você tem não são os pais que você gostaria de ter. Às vezes você pensa que por ser pequenos, simples, né? E muitas vezes não ter conseguido nem estudar, né? Te deu a oportunidade de estudo. Você estudou, você cresceu, você evoluiu aqui nas lições, né? Que você pretendia de médico, de doutor, de dentista, de advogado, né, ou de uma outra causa superior, mas você não suporta vossos pais e muitas vezes sente vergonha deles. Olha, meus irmãos, não faça isso, não faça isso, porque seus pais é um tesouro que Deus pôs na terra para vocês, são anjos. Anjos que te guiam, que te suporta, que te suportou várias vezes, infinitas vezes dentro de um lar. Pais que choravam quando você não estava vendo, porque não queria chorar perto de você. E você recebeu tudo. Se você tem esse diploma, se você está no status que está hoje, você dependeu desses velhinhos que ontem foram homens mais novos, mais jovens, e ao invés de estudar, ao invés de buscar uma vida melhor, mais superior, eles preferiram trabalhar e deixar para você, para que você recebesse todas as honras e glórias. E hoje você vem dizer que tem raiva de seus pais, que eles não eram aquilo que você queria, porque eles não têm dinheiro, porque eles não são milionários, porque eles não te deu um berço de ouro. Oh, meus irmãos, se você é um desses irmãos, pense bem. O melhor e maior tesouro é aquele que nosso Pai nos entrega através de quando nós abrimos o olho pela primeira vez e enxergamos a vida. Em segundo, enxergamos o calor da nossa mãe, do nosso Pai, que nos, desde os primeiros momentos, te amou. E você não queria aqueles pais. Amanhã, meus irmãos, pode ser que você tenha um pai rico que você queria, as melhores coisas como você queria, mas talvez aqueles pais não te deu o carinho que você precisava, o amor que você precisava, a afeição que você precisava. Olhem, pense bem nisso, meus irmãos. A tristeza
tristeza que nós fazemos o outro passar, ela voltará para você amanhã. Isso não é uma praga, como dizem os antigos, não. Isso é uma realidade. O mundo espiritual está aí, nos trazendo ensinamentos através da doutrina espírita. Está nos mostrando de todas as formas que nós não estamos existindo pela primeira vez. O nosso íntimo, o cérebro, sabemos, sente, tenha certeza de que já existimos antes, né? Então, por que então existe, por exemplo, meus caros irmãos, por que existe as provas e as expiações? Para que nós pudéssemos nos reeducar. Porque quando a gente chega no plano espiritual e chegamos assim, luz das coisas divinas, né? Porque às vezes vestíamos roupa cara, né? Tínhamos carro do ano, todo ano podia trocar esse carro. Tinha as roupas de marca, sapatos de marca, mas nós não tínhamos o amor verdadeiro. Às vezes nós perdemos por algum motivo a oportunidade de receber isso, porque o amor verdadeiro, meus irmãos, não depende de dinheiro, de status, não depende de nada. O amor, ele não paga, a gente não precisa, não é pago com o dinheiro terreno. Não da maneira que nós imaginamos, porque o dinheiro nos ajuda a cumprir metas, chegar a uma meta, mas não nos é só um caminho para chegar ao verdadeiro amor. É claro que nós precisamos das coisas terrenas, é claro que precisamos do dinheiro, mas o dinheiro não é tudo, o dinheiro é só um dos itens, como é que fala, né? Itens que nós necessitamos para conseguir aquilo que precisamos. Se nós não trabalhamos e ganhamos o nosso próprio dinheiro, né? Para conseguir as coisas. Oh, minha filha, sua comida tá ali. A cachorrinha da minha irmã chegou para jantar. Então, meus irmãos, o que nós estávamos dizendo é sobre o dinheiro, né? A importância do dinheiro, ela é mínima, né? O importante é o nosso esforço. Sem esse esforço, nós não vamos conseguir chegar à meta ou algum objetivo nenhum. Nós precisamos desse dinheiro para isso. Mas se nós não tivéssemos saúde, se nós não tivéssemos o amor dos nossos pais, se nós não tivéssemos, meus irmãos, é tudo. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando, mas o amor verdadeiro, ele só depende de você. Então, meus caros irmãos, vamos fazer assim. Todas as pessoas, vamos fazer assim, não. É assim. Todas as pessoas que sofrem no mundo precisam compreender que Deus nos dá a oportunidade de
crescer, de evoluir, nos dá e isso, né? Deus nos dá a oportunidade, nos abrindo aqui. Ele fala de que depende só de si próprio, o esforço. Não, desculpa. Para que a gente possa conseguir esse crescimento, essa evolução, né? Não depende apenas dessa existência, nós precisamos enxergar que não é a única existência, né? Nós vamos ter outras em que nós vamos conseguir aquilo que nós queremos, de acordo com o que nós precisamos. Tudo que temos, precisamos agradecer a Deus. Porque se nos falta alguma coisa, nós precisamos esforçar para conseguir aquilo. E esse esforço é o nosso caminhar para o futuro. E o nosso futuro é a evolução espiritual, o objetivo de cada um de nós que estamos aqui na Terra. São angústias, né? São essas provas que nós carregamos, é que vai depender esse crescimento, essa evolução. Porque nós já fizemos muita coisa errada, né? Em outras existências. E às vezes nós precisamos de buscar, através de novas existências, a oportunidade de reverter nossa situação, né? Porque muitas vezes não fomos bons filhos, muitas vezes não fomos bons pais. E olha, meus irmãos, a ingratidão nossa, né, dos filhos, é de Deus para conosco. Oh, desculpa, a ingratidão é dos filhos para com o Pai Criador, o Pai que nos forneceu todas as oportunidades que nós temos no mundo. Todas as oportunidades para que nós evoluíssemos, para que nós conseguimmos caminhar até Ele, para que nós buscamos esse caminho de luz, de paz, porque lá, meus irmãos, quando nós chegarmos lá, nós vamos poder perceber que não foi por à toa, né, que nós sofremos tanto. E vamos falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Às vezes vocês pensam assim: ah, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso, né? Então, a gente fala assim, quando alguém está sofrendo, quando é a gente que está sofrendo e os outros estão olhando, os outros não sentem o que você está sentindo. É interessante isso, né, meus irmãos? É verdade. Realmente o outro não sente, né? Não sente porque ainda não cresceu bastante, não evoluiu bastante. Mas amanhã ele vai ter oportunidade de crescer também, assim como você. Oh, meu Deus, minha cachorrinha tá sonhando. Vicky, 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 Vicky. Passou. Passou nada. Vicky, corta ela aí, Fred.
Acorda ela. É porque eles ficam perto de mim, meus irmãos, e não abre mão de ficar longe, de perto, não. Eles querem ficar perto, eles não querem ficar longe. Então eu saio, como eu saí hoje, né? Eles ficaram sozinhos. Nossa, agora então que eles grudam mesmo. Até na hora de dormir. Então, meus caros irmãos, a justiça de Deus revela o vosso olhar, que esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidade na terra. As feridas que nela recebeis não vos parece mais do que arranhões. Nesse golpe de vista, lançando sobre o conjunto, os laços de família aparecem sobre sua verdadeira luz, e não são mais os laços frágeis da matéria, reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e consolidam em se depurando em lugar de se romperem pela reencarnação. Então, toda reencarnação é importante, porque é nela que nós vamos crescer e evoluir, meus caros irmãos. É nela que vamos perceber e entender que nós estamos aqui de passagem, né? Que é uma vida de 100 anos, por exemplo, lá no plano espiritual se passa um dia. O André Luiz fala, né? Eu não sei se foi no... Ai, meus irmãos, são tantos os livros e a gente lê tanto, minha cabeça é tão ruim assim, para lembrar os nomes da história, o livro, né? Porque embaralha tudo, né? André Luiz tem Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Vida Eterna. Não, são vários os livros de André Luiz e vocês precisam aprender, meus irmãos, ler para você compreender tudo isso aqui, ó. Os livros de André Luiz nos mostram o mundo espiritual através do mundo físico, né? O mundo espiritual, para que a gente possa entender dentro do mundo, o mundo espiritual dentro do mundo físico, né? Para a gente entender um pouquinho daquilo que nós precisamos buscar para nos aliviar a dor, o sofrimento, enxugar nossas lágrimas. Então ele vem nos ensinar, mostrar tudo isso. O Evangelho de Jesus veio para nos mostrar uma meta, veio nos ensinando o caminho, né? E olha, o André Luiz são parte desses ensinamentos, né? Então, o André Luiz traz do plano espiritual para nós as consequências nossas aqui da Terra, o que se passa lá, né? Então, eles falam, meus irmãos, que um dia de trabalho nosso é uma vida inteira aqui na Terra. Para você ver, um dia de trabalho no mundo espiritual. Quer dizer que se você não venceu bem o seu dia de trabalho, você tem que retornar para fazer o mesmo caminho, né? Para poder você entender, aprender. Então, muitas vezes, né, a gente fala que às vezes o sofrimento faz com que a gente cresça. É verdade. É verdade. Ontem eu fui um filho rebelde. Amanhã eu receberei outro filho rebelde para me ensinar, para me espiar aquilo que eu fiz os meus pais passar.
Também poderei ter filhos rebeldes, porque também não foi bom pai. Eu levei o meu filho a ser assim, de alguma forma, abandonando, né? Deixando ao léu para que sofresse fome e frio, sem um teto, sem nada, na rua, igual essas crianças ficam, essas crianças abandonadas. Ou crianças que muitas vezes os pais não podem dar nada, né? Elas ficam ali, né? Andando, procurando um jeito de ajudar os pais, desde criança, mas o que eles podem trazer é muito pouco, né? Com o seu esforço, que ele é pequeno, ele precisa crescer para entender melhor as coisas, para poder buscar, se esforçar, né? Crescendo, evoluindo, para poder eles compreenderem a necessidade daquela vida para ele no futuro, numa vida próxima, né, ao mundo espiritual. Então, meus irmãos, o que acontece conosco? Às vezes a gente somos ingratos com o nosso Pai, porque o nosso Pai tem que reunir tantas coisas, e pessoas e espíritos para estarem juntos na mesma hora, no mesmo dia de trabalho. Reunir as pessoas ali para que elas cumpram aquele dia de trabalho até de noite, até de tarde, né? Até a hora de voltar para casa para descansar. Esse é o nosso Pai Criador, meus irmãos, com a sua bondade misericordiosa, divina. Ele é bom e justo, infinitamente bom e justo, porque Ele nos dá essa oportunidade de vir, rever a situação e dar-nos a oportunidade de voltar novamente, às vezes errar de novo, falir de novo nas mesmas coisas, e nós temos que retornar para o mundo espiritual e lá nós compreendermos, meus irmãos, porque o espírito ele leva um tempo para compreender que já desencarnou, mas outro tempo para ele buscar trabalhar lá no mundo espiritual de acordo com as suas necessidades. Mas ele leva tempo para entender que é um espírito, ele leva tempo para entender que a reencarnação que ele teve foi importante para ele. O que ele aprendeu nisso? Isso tudo ele vai perceber no plano espiritual, né? Ele não vai chegar lá e conhecer os seus parentes de cara e ver que está ali no mundo espiritual, não. Muitas vezes nós acordamos em um hospital espiritual e depois de estarmos lá muito tempo internados, dormindo, e muitas vezes, né, quando acordamos, nós achamos que estamos aqui mesmo, né? Porque lá o hospital tudo é igual à Terra. A Terra é um xerox do mundo espiritual. Diz André Luiz para nós que o mundo, não, que o mundo espiritual, né? É um xerox, a Terra é um xerox de lá. Tudo que aqui tem, lá tem mais e melhor, né? Então, quando nós desencarnamos, até que a gente percebe que somos espíritos, que não temos mais condição de voltar, de retornar para o plano físico, na mesma existência, como se fôssemos, né, voltássemos de novo, como se entrássemos numa porta e voltássemos de novo na mesma porta
encontrasse tudo ali direitinho do jeito que estava, né? Nós vamos levar tempo para entender isso. E muitos de nós, ao invés de entender, sai correndo, meus irmãos, e volta para casa abandonada, ou para casa dos seus filhos, ou para casa de seus pais, de seus amigos, ou para sua própria casa. Chega lá, acha que tudo tá normal, né? Então as pessoas muitas vezes não te enxergam, muitas vezes não. As pessoas não te enxergam, não te veem, e você vai insistir com elas porque você se belisca, se sente, porque você está vivo. Você sente o gosto das coisas, você tem fome, você tem sede, você tem frio. O mundo espiritual é só um lugar que nos acolhe, meus irmãos. Porque o que a gente sente não é o corpo que sente, o que sente é a alma, é o espírito. Se essa alma sai daquele corpo, ela deixa de existir ali, o corpo perece, se desmancha, volta para a terra. Mas seu espírito continua vivo e continua a buscar a eterno crescimento e elevação que nós precisamos, porque nós continuamos crescendo sim no mundo espiritual. No momento que nós compreendemos e entendemos, né, que já não estamos na terra, que estamos no mundo espiritual e que lá nós não vamos poder ficar, nós vamos ter que retornar de novo, porque nós erramos, falimos nas oportunidades e nosso Pai quer que a gente passe de ano, né? Ele quer que a gente sobe um degrau, que a gente vai para o segundo dia de trabalho. E o segundo dia de trabalho é na elevação espiritual que nós estivermos, continuar o caminho, né? Então, meus caros irmãos, vamos pensar nisso, vamos deixar de desilusão, vamos entender que aquilo até, que aquilo que você está passando naquele momento é apenas passageiro. Parece que está demorando muito, mas não está, meus irmãos, está dentro dos critérios de Deus. Então, meus irmãos, às vezes o sofrimento nos dá esse progresso moral que nós precisamos. Por isso que nosso Pai, na sua misericórdia, deixa com que aconteça e nos dá força para isso e nos ajuda a sermos melhores sempre. E se nós estivermos fazendo essa melhora, Ele faz o seguinte, ele nos incentiva para que continuemos a crescer. Oh, meus irmãos, por hoje é isso. Os laços de família, a ingratidão dos filhos e o laço de família, né? Vamos aproveitar a oportunidade que temos de estarmos aqui na terra, de termos a nossa família, de termos para que a gente possa buscar cumprir aquele objetivo que viemos fazer na terra. Olha, um beijo no coração para todo mundo. Fiquem todos com Deus e lembre-se, a ingratidão é nossa para com o nosso Criador, tá? Os laços de família são oportunidades que Ele nos dá, de crescimento, de evolução. Fiquem com Deus.